Graça e paz, irmãos. Mateus no capítulo 14, irmãos. É um texto bem conhecido, do 22 até o 33. Fica com a tua Bíblia aberta aí nesse texto, a gente vai fundamentar nossa palavra nele hoje, mas eu quero começar falando para você sobre a necessidade de você estar olhando para a coisa certa, estar olhando para o lugar certo. O Salmo 121, ele é um dos salmos que os peregrinos cantavam quando iam a Jerusalém. Então, quando eles estavam se aproximando da cidade, que eles acampavam e conseguiam observar a cidade de Jerusalém e o monte onde o templo estava, eles tinham muitos cânticos. Se você, a sua Bíblia talvez tenha aí Cântico dos Degraus. Eram cânticos que eram especiais, cantados quando subia o degrau era um cântico, quando subia pelas montanhas era outro cântico. E o Salmo 121 eles declaravam nesse momento. Eles olhavam para o alto e eles viam lá Jerusalém, eles viam o templo e eles começavam então: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? A continuidade do meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas nos tempos em que nós vivemos, se faz necessário que você esteja olhando para o lugar certo. Quando nós perdemos o foco, quando nossos olhos estão em lugares errados, nós temos dificuldades para avançar, temos dificuldades para perceber o que Deus quer de nós. Eu lembro que a minha filha Letícia, caçula, ela teve astigmatismo, é quando o olhar está desequilibrado, é isso? E ela precisou, ainda usa óculos, só para corrigir o olhar, porque quando você tem o astigmatismo, você acaba sobrecarregando uma visão e o outro se perde. Então, foi preciso usar o óculos para alinhar a visão dela e corrigir o olhar. E é importante, irmãos, que nós estejamos olhando para a mesma coisa e para a mesma direção. Porque quando você olha em direções diversas, você tem uma visão desfocada. E acredite, muita gente não avança, porque seus olhos estão embaçados ou desfocados. Então é importante que você saiba para onde olhar. É importante que você saiba para quem olhar. Amém? Isaías 26:3 que diz assim: tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Tem uma versão que diz cujos olhos estão firmes em ti. Então, é prazer de Deus abençoar seus filhos, mas seus filhos precisam estar olhando na direção certa. Principalmente, irmãos, porque nós temos 5 janelas no nosso corpo que elas são terríveis. Elas dão acesso, abertura a coisas, e nós somos influenciados por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que comemos, por aquilo que tocamos. Principalmente neste tempo de pandemia que estamos vivendo, você liga a televisão e você só escuta coisa ruim. Você fica com medo de falar com as pessoas, você fica com medo de viver. Parece que se você sair para fora de casa sem uma máscara, eles vão te apedrejar, botar numa parede. Parece que você é o causador de todos os problemas do mundo. E a intenção do maligno, irmãos, é instalar o medo dentro de nós, de tal forma que nós sejamos bloqueados, que nós sejamos impedidos de avançar. Então, queridos, a minha palavra principal para você nesta noite é: não deixe o medo tirar de você a capacidade de olhar na direção certa. Você precisa olhar na direção certa. Por quê? Porque quando nós tiramos os olhos de Cristo, quando nós permitimos que o medo entre, a gente corre um grande risco de perder as nossas promessas para este tempo. Porque a eternidade a gente não perde, né, irmãos? Mas às vezes de desfrutar daquilo que o Senhor tem para agora, de desempenhar as obras que o Senhor já preparou, de desenvolver aquilo que o Senhor está colocando nas nossas mãos. Então, a palavra para hoje é para você alinhar o seu olhar, mas não alinhar pelas circunstâncias, não alinhar por aquilo que você escuta, mas alinhar pelos propósitos de Deus que são eternos. Amém, irmãos? Vamos lá, Mateus 14, versículo 22, irmãos. Jesus veio da primeira multiplicação dos pães. Nessa passagem a gente vê um momento bem tenso na vida dos discípulos. E além das lições básicas que você lê olhando automaticamente, nós queremos talvez ir um pouquinho mais profundo.
Mas a Bíblia é como cebola, ela tem camadas. Tem coisas que você lê e já entende. Tem coisas que você tem que ruminar. Tem coisas que você tem que se aprofundar. Então, além daquilo que você vê, que o Senhor possa nos dar revelação dos princípios que estão embutidos aqui. Nós precisamos entender que tudo na Bíblia aponta para Jesus Cristo. Desde o Gênesis, irmãos, até Apocalipse. Tudo aponta para Jesus. Não há outra pessoa sendo apresentada. É sempre Jesus, Jesus e Jesus. Amém? 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Veja, chegado à tarde, o barco já estava onde? No meio do mar e enfrentando ondas. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o forte vento, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Muito bem, irmãos. Veja, Jesus fez muitos milagres e os discípulos presenciaram muitas coisas. Um pouquinho antes deles irem para outra margem do Mar da Galileia, em direção a Damasco e Betsaida, eles tinham visto a primeira multiplicação dos pães. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, haviam comido de 5 pães e 2 peixinhos. Fantástico isso. Tinha sobrado 12 cestos de pão. Jesus tinha ensinado durante muito tempo. Creio que ele estava cansado fisicamente. E agora, lá pelo começo da tarde, ele diz para os discípulos: entrem no barco e atravessem o mar e me esperem do outro lado. Eu vou me recolher, eu preciso estar só, eu preciso orar. Jesus tinha muito o hábito de orar. Todo o ministério de Jesus, ele sempre se apartava, sempre estava em oração. Aquela coisa de subir ao monte, transfiguração, não era porque ele estava perto da morte, era o costume dele, ele tinha o hábito de orar. E a Bíblia diz que Jesus até meio que insistiu. Sabe quando a pessoa não quer ir, você diz: não, você vai. Ah, você vai. Pode ir para o outro lado. Jesus disse para os discípulos: eu não quero vocês aqui. Entrem no barco e vão para o outro lado. Atravessem o mar. Aqui a gente não vai nem questionar, perguntar assim como que ele ia, né? Se ele mandou o barco, como é que ele ia e tal. Mas o fato é que Jesus mandou que eles saíssem do cais e fossem no meio do mar em direção ao outro lado. E às vezes, irmãos, nós precisamos sair daquilo que a gente acha que é segurança, lógico, debaixo da direção de Deus. Precisamos nos arriscar no meio do mar, porque com certeza há algo que o Senhor quer nos mostrar, há algo que o Senhor quer fazer, há algo que o Senhor quer nos ensinar, há uma promoção que o Senhor quer trazer para as nossas vidas. E eles começaram então a sua viagem naquele lago que eles chamam de mar, e naquele dia, naquela tarde, enquanto os discípulos seguiam para o outro lado, as correntes começaram a provocar vendavais fortes, um temporal forte no meio do mar. Mas a Bíblia diz que já no começo da viagem, a tempestade começou a castigar aquele barco, começou a judiar daquele barco, começou a bater contra aquele barco. Nós estamos falando, irmão, de um barco onde tinha muitos pescadores. Não era qualquer um, era gente experiente, gente que sabia, que conhecia o mar. Eles estavam lutando com aquele temporal, com aquelas condições de tempo durante muito tempo. Porque como os barcos eram a vela, eles tentavam avançar e o vento joga para trás. Tentavam avançar e o vento joga para trás. Durante todo o fim da tarde, durante toda a noite, eles lutaram contra aquela tempestade sem conseguir chegar do outro lado ou voltar para o lugar que eles tinham. E é no meio dessa situação que Jesus vai até eles, que Jesus faz Pedro andar no mar e coloca depois Pedro de volta no barco.
Mas nós temos lições aqui que nós precisamos aprender e aplicar na nossa vida. Porque o ensino, irmãos, ele só produz resultado quando você põe ele em prática. E fica melhor ainda quando você consegue ensinar ele para alguém. Aí é sinal de que você aprendeu. Algo que você aprende e você não ensina, a lição não foi bem assimilada. E nós precisamos aprender algumas coisas nesse texto aqui. A primeira das coisas que eu queria enfatizar com você, eu já fiz, foi o fato de que às vezes Deus vai te levar para uma aparente insegurança, para longe do porto, para longe da sua zona de conforto, porque Ele quer te ensinar coisas novas, porque Ele quer te dar coisas novas. Não sei você, mas todo sofá, ele tem assim o formato do corpo de alguém da casa. Tem alguém que senta naquele lugar e acomoda perfeitamente. Se você sentar lá não vai dar certo, mas aquela pessoa vai encaixar direitinho, porque a zona de conforto dela é tão boa, o jeito que fica esparramado, o sofá já meio que abraça ela quando senta. Tem algumas coisas na nossa vida que são tão boas, tão gostosas, que eles meio que agarram a gente, e quando surge um novo de Deus, a gente fica com medo de avançar. A gente fica com medo de perder. Ai, se eu ir, será que eu não perco? Agora, acredite, se Deus está movendo seu coração, dirigindo você, talvez para que você aceite o desafio de uma liderança, de uma casa de paz, ou de um anfitrião de célula, fique calmo, porque tudo que Deus dá de direção, Ele dá também de provisão. Nada vai te faltar, fique tranquilo. Não vai faltar óleo sobre a tua cabeça, não vai faltar unção, capacitação de Deus, não vai faltar nada para você. O Senhor será teu supridor, né? Então essa é a primeira lição que a gente precisa aprender. A segunda lição é que a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus vai ao encontro dos discípulos. A quarta vigília da noite, os judeus eles dividiam o dia em vigílias, e a noite ela tinha 4 vigílias. A primeira das 6 às 21, a segunda das 21 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 da manhã, e a quarta vigília era das 3 até as 6 da manhã. E a Bíblia diz que Jesus foi na última vigília da noite. Pensa, eles já tinham lutado a noite toda, a madrugada toda no mar, escuro, trovoada, vento. Eles estavam cansados, eles estavam esgotados. Naquele momento Jesus disse assim: agora eu vou até eles. Então, eu sei que há momentos na sua vida que parece que nada vai dar certo. Há momentos na sua vida que as ondas se levantam, que a tempestade se levanta, as dificuldades se levantam, situações ficam muito críticas e você acha assim: agora eu não tenho mais solução, eu não tenho como sair, eu não vou ter um espaço, uma porta para mim. Eu quero te falar que Jesus, Ele nunca vai te deixar. Ele está contigo na primeira vigília do dia, na segunda vigília do dia, na primeira vigília da noite, e em todas as vigílias da tua vida Ele vai estar presente. Mas parece que nós só temos a capacidade de enxergar Deus vindo na nossa direção quando nós não temos mais nada em que nos apegarmos, quando não há mais segurança em outras coisas, em outras pessoas, quando não tem mais a quem recorrer. Então a gente recorre a Deus e parece que daí Deus se manifesta. Não, é só que daí a gente está pronto para vê-lo. Aí nós estamos prontos para dizer: não, realmente Ele está comigo. Então não importa em que vigília da noite você esteja, o Senhor sempre está com você. Ele não vai esperar você ficar ruim, você enfrentar um problema, você enfrentar uma dificuldade para ir até o seu encontro. Ele já está com você. É que a sua capacidade de vê-lo ainda não foi limpa. Seus olhos não conseguem enxergar, mas Ele já está com você. Ele já está em volta de você. Ele já está pronto para ser reconhecido e para te socorrer. Então não importa em qual vigília você está, Ele já está com você. Isso é talvez a coisa mais difícil da gente entender, porque parece que nós não somos amados o suficiente, parece que Deus não gosta de mim, gosta só do irmão, porque o irmão ali ganha tudo quanto é bênção, eu não ganho nada. A gente fica meio dodói de vez em quando. A crente diz que não tem, mas fica meio invejoso assim da bênção do irmão. Parece que Deus não está me vendo. Querido, não se preocupe com o que o irmão está recebendo ou deixando de receber. Deus está te vendo, Ele está com você. Você pensa que é de graça, ou você pensa que é uma coincidência de Deus que você esteja aqui nessa noite? Ele vê tudo acerca da tua vida, nada fica escondido. Então Ele sempre está com você. Ele só está esperando que você pare de confiar em coisas, em pessoas, em política, em economia, para entender que a sua salvação vem dele. Segunda coisa que eu e você precisamos aprender, a questão de Deus estar conosco, né? Mateus 28:20 é uma promessa de Jesus para nós. Eis que estarei convosco até quando?
até acabar a pandemia, até não ter mais ciclone em Garuva. Não, eu estarei com vocês até o fim deste mundo, e aí entramos no mundo vindouro para sempre. Essa é a promessa de Deus para você, amém? Segunda coisa, Jesus veio andando sobre as águas. Ele decidiu ir ter com os discípulos, foi até o mar, começou a andar sobre as águas. O mesmo mar que estava revolto lá no meio do mar, estava revolto aqui. Você já viu quando dá tempestade, que as ondas quebram com mais violência na areia da praia? A gente não se arrisca porque o mar fica, a gente diz, traiçoeiro. O mesmo mar que estava revolto lá no meio para o barco e para os discípulos, estava também revolto quando Jesus começou a caminhar, mas ele caminhou tranquilamente sobre a violência da água, ele caminhou tranquilamente sobre a tormenta, e foi em direção aos discípulos. Olha que interessante, a Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. A Bíblia também diz que nas mãos de Deus tem poder sobre todas as coisas. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Então dizer que ele caminhava sobre o mar é dizer que ele caminhou sobre os seus problemas, sobre as suas enfermidades, sobre aquilo que te amarrava, sobre aquilo que te prendia. Ele passou por cima dos problemas, ele pisou a cabeça da serpente, e o que é mais legal ainda, da forma como ele pisou a cabeça da serpente, ele te deu autoridade para pisar também. Deus está falando que em Cristo, quando teus olhos estão nele, você também vai poder pisar a cabeça do inimigo, vai ver o diabo se curvando diante de você, você vai ver os problemas entrando debaixo da direção de Deus. Haverá milagre, haverá provisão, haverá cura. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que às vezes as pessoas se enganam. Depois que eu virei crente, então eu não vou ter mais problema. Isso é uma mentira, irmão, isso é uma ilusão. Isso é uma hipocrisia. Quem é que diz para você que cristão não tem problema? Você não tem problema por acaso? Eu tenho, irmãos. Quem é que não passa dificuldades? Nós passamos. Ser cristão não isenta você de problema, não imuniza você do problema. A coisa em ser cristão é que mesmo com Covid, Jesus é comigo. O problema é que a gente vai ganhar com Deus e achar que só porque eu aceitei Jesus, agora vai aparecer um selo na minha cabeça e o diabo vai correr de mim. Não, irmão, ele vai correr na tua direção, porque o que ele quer é te derrubar, te afogar. Ele quer que as ondas cresçam na tua vida para você perder o foco, parar de olhar para Jesus. Mas entenda, Jesus é o Todo-Poderoso. Ele andou sobre as águas para que você também possa andar sobre as águas. Não é literalmente um mar revolto, mas pode ser um problema de saúde, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser um destelhamento da tua casa, pode ser uma enfermidade que te leve ao hospital. Irmãos, não tem problema, Ele está com você, você precisa acreditar nisso, amém? Nós cremos que o Senhor está conosco, cremos que Ele andou sobre as águas. Marcos 10, 27 diz assim, que aquilo que é impossível para os homens, para Deus é mais do que possível. Não há impossível, eu não posso controlar, você não pode controlar, mas entenda, Ele está no controle de todas as coisas, mesmo que olhando pareça que não, o controle é dele, glória a Deus por isso. Outra coisa que nós precisamos aprender nesse texto, é que quando eles veem Jesus se aproximar, eles não identificam Jesus de cara, só veem um vulto, né, e ficam assustados, porque todo pescador tem história de fantasma para contar. Se você sentar com um pescador velho, ele vai contar das visagens que ele já viu no meio do mar, o que apareceu, não apareceu, né? E creio que aqueles pescadores também tinham essa coisa de fantasmas, e eles ficaram com medo porque acharam que era um fantasma. E Jesus disse para eles assim: ei, calma, sou eu. Isso é tremendo, irmãos. O sou eu de Jesus é o mesmo eu sou lá do Êxodo, quando ele se apresenta para Moisés. Moisés tinha que ir até o faraó, e ele diz: mas eu vou dizer que quem me mandou? O que eu digo para eles? Quem é você? E Deus fala: eu sou o que sou. O nome de Deus, irmãos, para nós, lá com Moisés, com Jesus e agora, significa: eu sou o que você precisa. Eu sou o que for necessário para você. Eu sou a cura se você quiser. Eu sou a paz se você precisar. Eu sou a salvação se você estiver perdido. Eu sou a prosperidade em tempos de crise. Eu sou o que você precisar. O que você tem precisado, irmãos? Perguntas aleatórias. O que você tem precisado? Segunda pergunta: de quem você tem esperado? Terceira pergunta: para quem você tem olhado?
Às vezes você está esperando algo que não virá de pessoas que estão perto de você, não virá do seu chefe, não virá de uma melhoria do emprego, mas virá de você ter posto teus olhos em Deus. Porque quando nós temos nossos olhos em Deus, irmãos, não importam as circunstâncias ao redor de nós. Lembre, o grande eu sou é o teu Deus. Eu sou o quê? O que você precisa. O que você precisa hoje? O que você precisa para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua célula, para a tua saúde? O que você precisa, Ele é. Uma das grandes lutas nossas, irmãos, é contra o medo. Medo é algo terrível. A Bíblia, ela compara o medo à incredulidade. Em alguns lugares, quando fala você teve medo, está dizendo assim, você não teve fé. O medo entrou na humanidade lá no Éden, irmãos. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia para bater aquele papo gostoso com Adão. E quando Adão se deu conta de que Deus estava chegando e ele tinha pecado, ele se esconde porque teve medo de Deus. O medo entrou junto com o pecado. E o medo é o oposto da fé. O medo, irmãos, nos torna irracionais. A gente não consegue explicar coisas simples. Por exemplo, quando eu comprei minha primeira calça jeans, em 1900 e alguma coisa, comecei a trabalhar, né? E as calças jeans antigamente, irmãos, pensa numa lona de caminhão, grossa. E essa calça, irmãos, além de dura, quer ver, a gente lavava e para vestir parecia que era uma tábua, né? Depois ela amolecia no corpo da gente. Quando a gente andava, passava uma na outra no meio das pernas e ela fazia assim. É ou não é? Não me deixa só, irmãos. Aí a primeira vez que eu vesti essa calça, né, acho que durante o dia, muito agitado, a gente não se dá conta, mas eu tô voltando para casa da escola, eu estudava à noite, né, e a minha rua era mais deserta, assim, não era uma rua que tinha muito fluxo, e era muito mato em volta, e eu andando a pé, né, e aquele barulho, e eu botei na cabeça que tinha alguém me seguindo. Aí sabe quando tu dá uma olhadinha assim para ver se tem alguém, né? Não tem ninguém, tu acelera o passo e a pessoa atrás de ti começa a correr também. E tu acelera. Eu falei, gente, aí, irmãos, uma hora a ficha caiu, que o barulho era da calça. Que parecia que alguém estava correndo atrás de mim. Um medo irracional, irmãos, porque o medo, ele te deixa paralisado e você não consegue pensar. O medo te cega, o medo não consegue você olhar para a direção certa. O medo rouba de você coisas preciosas, oportunidades preciosas. O medo se instala. E uma vez que o medo se instala, é muito difícil remover o medo, irmãos. Ainda brinquei, né? Quantas crianças têm medo, brigam para tomar banho? Porque a mãe, quando era bebê, deixou a criança cair dentro d'água. Já viram isso acontecer? Escapa da mão, a mãe não tem experiência. Aí vê banheiro, a criança fica traumatizada. Medo de mar, quando era pequenininho, foi pra onda, a mãe não viu, a onda veio, puf, deu um caixote na criança, agora ela não quer saber do mar. Ficou gravado, alguma coisa mordeu. Lembram os ditados antigos, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Porque o medo torna as coisas irracionais. E isso é no campo físico. Porque o medo te rouba oportunidades. Se nós deixarmos o medo nos dominar, irmãos, entenda, tua vida emocional para, tua vida espiritual para, tua vida ministerial para, tua vida profissional para. Ah, eu errei, será que eu tento de novo? Tenta, porque se o medo te dominar, você vai perder o foco, você vai perder o objetivo, você vai ficar perdido, você vai ficar sem direção. Os discípulos por um tempo estavam com medo, aterrorizados, eles tinham experiência, eles sabiam, mas eles viram ao longe e não conseguiam definir quem era. Eu preciso estar olhando com clareza para Jesus, irmãos. Eu preciso saber que é Ele. É a Ele que eu sirvo. É a Ele que eu adoro. É a Ele que eu dedico os meus dias. Quando estiver claro na minha vida, irmãos, todas as outras coisas vão entrar em alinhamento com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer para mim. Amém? Então, se Deus mandar, irmãos, vai. Te atira, campeão. Se Deus te dá uma ordem, se Deus colocar em seu coração, te atira. Não é também loucura, irmãos, não é isso que nós estamos falando, mas muitas vezes Deus fala ao nosso coração, fala pela palavra, fala pelo profeta, fala pelo líder de célula, fala pelo pastor da igreja, fala pela música que toca no rádio, e a gente ainda está querendo colocar algodão no gramado para saber se é a vontade de Deus, né? Mas se Deus usou o pastor para falar com você, creia,
Porque quando Deus fala com alguém é porque já está no seu coração. Você só não está querendo deixar sua zona de conforto. Ou você está cheio de insegurança, você está cheio do medo. E o medo tira a fé. O medo rouba a capacidade de crer nas promessas de Deus para a sua vida. Amém? Então creia, creia, creia. Olhe para Jesus. Outra coisa que aconteceu também, irmãos, é que enquanto Pedro caminhava na direção de Jesus, a Bíblia diz que enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhou, mas de repente ele sentiu o mar ficar revolto. Na verdade não é uma questão de sentir, é que ele começou a ver as ondas crescerem, o vento, o raio riscando o céu. Quando ele tira os olhos de Deus, ele começa a afundar. Todos nós passamos lutas e situações na nossa vida, irmãos. Todos nós passamos por dificuldades. Talvez por isso que a Bíblia diz que nós não andamos nem por vista e nem por circunstância, mas andamos pela fé no Filho de Deus. Todos nós vamos enfrentar temporais na nossa vida. Todos nós vamos enfrentar adversidades no nosso ministério. Nós já enfrentamos, irmãos. Creio que os pastores daqui vão enfrentar. Creio que os líderes de célula vão enfrentar. Gente que fica, gente que vai, gente que chora, gente que tem ciúme, gente que tem mimimi, gente que fica bravo com os queridinhos do pastor. Aquilo que eu falei, você tá com inveja, irmão? Ah, porque o pastor tem queridinhos. Mas então faz o que o queridinho está fazendo. Veste a camisa de Deus, não é a camisa do pastor, é a camisa de Deus. Faz a obra do reino que Ele colocou na tua mão. Para de reclamar, ai, eu não tenho tempo para o meu lazer. Mata essa carne logo, meu filho. Isso é graça, é quando a carne não me governa, é quando Deus me governa. E aí você vai virar queridinho, irmãos. O desejo do pastor é ter 500 queridinhos na igreja. Porque aí a igreja arrebenta. Você acha que o grande poder da igreja está na vida de 2 ou 3 que tem lá, tem gente que diz que talento tudo, né? Um recebeu 2, 2 e 5, né? Tem gente que pegou 8, pegou o de 1, de 2 e o de 5. Você acha que a igreja vai crescer com esses assim? Não, irmãos. A igreja vai crescer quando você entender que aquilo que Deus colocou na tua mão é suficiente para você fazer muito mundo. É suficiente para você pisar os problemas. É suficiente para você ser usado por Deus. É suficiente para você ser parecido com Deus. 2 Coríntios 3,18 diz que eu estou sendo transformado de glória em glória, de revelação em revelação. Eu estou ficando parecido com Cristo, parecido com Cristo, parecido com Cristo, parecido com Cristo, até ficar a cara dele. Mas não é a cara física, irmãos. É a autoridade sobre o inferno, autoridade sobre a doença, autoridade sobre o demônio. É andar em santidade, é andar em poder. É as pessoas olharem para mim e dizer, eu quero ser como esse cara é demais, esse cara é maravilhoso. Quando você pensa, Jesus passou por um bando de pescadores e disse, ei, larga tudo e vem atrás de mim. E os caras foram. O que Pedro, Tiago e João viram em Jesus para deixar a pesca, para deixar o barco, para deixar a sua fonte de renda e seguir aquele homem? Ele tinha algo especial, irmãos, que atraía as pessoas. E acredite, isso está sobre você também. Hoje você é um pequeno Cristo. Deus está transformando em você. Vai chegar o dia que nós nos reuniremos na cidade santa, quando tudo já tiver passado, e Deus vai olhar e vai ter Cristo, 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 porque o que Deus está fazendo é nos transformar em filhos iguais ao seu filho. É isso. Quando Jesus era único, unigênito do Pai, não tinha ninguém igual a Ele. Mas agora Ele é o primeiro de muitos irmãos. E todos estão sendo transformados para ficar parecido com Cristo, igual a Cristo, semelhante a Cristo. É por isso que Deus nos ama, porque esse é o projeto original, nos deixar iguais. Eu preciso olhar para Ele, porque quanto mais eu olho, mais eu sou transformado. Se eu olhar para o irmão, eu vou ficar de mimimi. Por quê? Porque o irmão entrou na igreja e não me deu oi hoje. O irmão está com problema. Tem alguma coisa contra mim. Alguém falou alguma coisa. Irmão, tira teus olhos do que é natural e coloca teus olhos em Cristo. Olha para a direção certa. Olha para a direção certa. Não deixa que o medo crie vultos na tua vida. Você precisa estar com os olhos limpos. Amém? Jesus estendeu a mão. Eu acho fantástico isso. Porque veja, irmãos, vamos combinar. Pedro devia ter andado bastante, porque ele estava longe do barco. Ele não estava perto, ele estava perto de Jesus. Porque se ele estivesse perto do barco, irmãos, o pedido de socorro dele tinha ido para trás e não para frente. Ele teria dito para os amigos, ei, joga aí uma boia, um cesto, qualquer coisa, me joga que eu estou afundando. Mas a Bíblia diz que ele estendeu a mão e disse, Jesus, me socorre.
e a mão de Jesus o alcançou. Eu quero dizer para você que vai ter momentos na vida cristã, irmãos, que parece que a gente está sozinho. Você olha em volta e não vê ninguém. Você já viveu momentos assim? Irmãos, não é que Deus quer te deixar solitário. Deus só quer que você confie na coisa certa. Porque muitas vezes nós preferimos confiar nos homens, nos amigos, na promessa do meu chefe, na promessa desse ou daquele, na estabilidade que o dinheiro pode me dar, na estabilidade que a economia pode me dar. E tudo isso, irmãos, passa. Mas quando eu ponho a minha confiança em Deus, quando eu peço socorro para o lugar certo, quando meus olhos estão no lugar certo, irmãos, aí nunca vai faltar provisão, direção, proteção e socorro. Não importa em que circunstância, não importa qual é o problema, não importa se é luto, se é tristeza, se é doença, se é perda, não importa. Entenda, você tem um Deus que se ocupa e se preocupa com você todos os momentos da tua vida. Então Ele sempre vai estender a tua mão. Amém? E última coisa é que quando Jesus segura a mão de Pedro e o coloca no barco, a tempestade acaba. Veja, a tempestade começou no meio da tarde, durou a noite toda e só terminou quando Jesus pegou Pedro e colocou no barco. Agora me diga, irmãos, qual era a finalidade daquela tempestade? Vê se não era um teste para a vida de Pedro. Vê se não era um teste para a vida dos discípulos. Ah, pastor, agora só vai dizer que Deus faz teste todo dia, todo dia. Não está relacionado à nossa salvação, está relacionado ao reino. Todo dia, a vontade de Deus é me promover a um nível maior. Todo dia, a vontade de Deus é me levar a um nível maior. Mas para que eu possa ser promovido, preciso ser aprovado. Dentro da sua profissão, se você quer crescer dentro da sua profissão, você tem que desempenhar um bom papel, você tem que render. Você tem que impressionar os seus superiores pelo seu comportamento, pela sua produtividade, pela pessoa que você é, em sumo, pelas suas atitudes. Então deixa eu te dizer, Deus tem nos dado provas, testes, com um único objetivo, nos promover para níveis maiores de comunhão, de graça, de revelação, de capacitação. O que Ele quer, queridos, é ir nos promovendo, porque à medida que Ele nos promove, Ele vai nos tornando mais parecidos com o Seu Filho. Eu e você precisamos estar atentos para crer que a situação, o momento é só um teste de Deus para nos tornar melhores e maiores. Ninguém, irmãos, pode passar por um teste e ficar satisfeito. Eu lembro quando eu fiz o teste da carteira de motorista, eu fiz 3 vezes. A primeira, eu lembro que eu nunca tinha saído com o carro sem a carteira, né? E eu ia fazer o teste na segunda, e tinha um casal amigo nosso lá, e eu disse pro Joaci, deixa eu ir na padaria, ela vai comigo, é motorista, né? E a gente, para ganhar confiança, né? Aí disse, não tem problema, e eu fui a 20 por hora, né? Quando a gente está aprendendo é a 20 por hora. E quando foi para mim entrar à esquerda, eu dei sinal. O meu erro é que eu estava na pista de lá. Dei sinal e atrás de mim vinha um motoqueiro. E aí eu fui fechando. Ele foi abrindo, né? Para bater em mim. E eu fui tentando desviar dele. Mas o pisca-pisca do nosso, nós tínhamos um Uno Mini, encostou na rabeta da moto. Ele desequilibrou e caiu. Não foi alta velocidade, não é nada. A moto, o máximo que estragou, eu lembro, foi o punho, porque é o primeiro que cai no chão. Só aconteceu um problema, ele era magro, sabe aqueles caras alto, magro? Quando ele caiu, ele comprou uma Twister, a moto caiu na perna dele e quebrou a perna dele. Mas tudo certo, conversamos, pagamos tudo, graças a Deus. A história é bem longa, eu vou encurtar. Na segunda eu vou fazer o teste de volante. Pensa, né? Já baqueada porque tinha derrubado o motoqueiro. Eu tô saindo da Max Colim, fiz o teste, subi morro, desci morro. Quando eu tô voltando para a Max Colim para estacionar e tirar meu 10, irmão, quem é que me vem na outra direção? Um motoqueiro. A hora que eu vi aquela criatura vindo, irmãos, eu deixei o carro morrer e não consegui mais avançar, porque eu tinha ficado com a imagem lá atrás, sabe? E aquilo foi um trauma para mim. Depois, quando eu via moto também, eu me assustava, né?
Mas enfim, foi preciso 3 provas, mas fiz, passei, tenho a carteira, glória a Deus, está tudo certo, aleluia. Mas irmãos, para ser promovido, você vai ser testado. Acredite, só que o teste de Deus nunca é para o mal. Ele sempre vai querer te levar para níveis maiores e melhores. Minha palavra para encerrar nessa noite é: não deixa que o medo roube de você a visão daquilo que Deus tem para a sua vida. Não perca seu tempo olhando para coisas que vão confundir e nublar tua mente, mas olha para Jesus, porque se teus olhos estiverem olhando na direção certa, acredite, você vai ficar cada vez mais parecido com Deus, cada vez com mais autoridade, você vai andar com a cabeça erguida e levantada. Eu falei há pouco que há uma passagem no Novo Testamento que fala de uma mulher que ela estava oprimida durante 18 anos por um espírito de enfermidade. A Bíblia diz que aquela mulher andava encurvada, ela não se levantava mais, a coluna dela estava defeituosa, não havia mais condição física daquela mulher ficar em pé. Ela andava olhando para o chão, ela andava olhando para a sujeira, ela andava olhando para o barro, ela andava olhando para as coisas feias, ela nunca conseguia levantar os olhos para os montes, ela não conseguia levantar os olhos para as pessoas. Mas um dia ela encontrou Jesus e a Bíblia diz que Jesus se compadeceu do estado daquela mulher, orou por ela e na mesma hora a sua coluna ficou consertada. O barulho dos ossos se arrumando devia ser uma coisa fantástica, irmãos, mas eu fico pensando no rosto daquela mulher quando ela conseguiu olhar Jesus, olha nos olhos. Quando ela conseguiu de novo olhar a paisagem ao redor. Muita gente tem andado curvada por causa de medos, por causa de inseguranças, por causa de problemas, por causa de lutas. Deixa eu te dizer, o que Jesus quer hoje é alinhar a tua vida. Ah, pastora, mas eu sou pecadora. Bem-vindo ao clube. Eu também sou. E não estou aqui por merecimento, eu estou aqui por causa da graça. Só que eu mato a minha carne todo dia, irmãos, porque eu também tenho vontade de fazer uns pecadinhos aí diferentes de vez em quando. Ou você acha que eu acordo com asa e auréola? Eu brigo também, irmãos. Eu digo coisas que eu não quero dizer. Você quer uma pessoa perfeita? Desculpe, seus pastores são gente, carne e osso. Às vezes tem dia que a gente consegue, é bom demais. Tem dia que a gente é envergonhado e tem que dizer, começa tudo de novo. Fui reprovado, Senhor, vou fazer de novo. Mas nunca minha coluna será curvada pelo pecado, pelo diabo ou por qualquer outra coisa, porque eu sou salva pela graça, fui restaurada pela graça, eu ando em graça e o medo não me domina, porque meus olhos estão em Jesus.